e o mais indigno entre os homens, de dores, experimentando nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nos o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Podemos sentar, louvando e bendizendo o nome de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nós sabemos que esta palavra é bastante conhecida por meio de toda a igreja, por meio do povo de Deus, em todos os lugares. Porque eu falo em todos os lugares da terra, porque eu creio, meus amados queridos irmãos, que a palavra de Deus ela já tem sido alcançada, né, em vários e vários lugares, né? Eu creio que são poucas pessoas que ainda não receberam a palavra de Deus, porque os lugares mais difíceis de acesso na terra, né, já está tendo acesso, né, de ser pregado a palavra de Deus, pregado a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Nos lugares mais difíceis acesso é no meio dos índios, né? E nós já vemos pessoas pregando para os índios pregadores, está sendo levantados índios pregadores, índias pregadoras da palavra. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus tem chegado, eu creio que os quatro cantos já da terra. Os que não foram alcançados através de um pastor, fazer uma visita, ir até lá nos seus lugares, pregar a palavra de Deus, mas através das redes sociais, a palavra de Deus tem alcançado muitas vidas, muitos lugares, muitas famílias. A palavra de Deus, muitas famílias estão sendo abençoadas pela palavra de Deus, até mesmo as aldeias, irmãos, indigentes, nós estamos vendo a palavra de Deus sendo alcançada, pessoas aprendendo a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, isto é a palavra de Deus que nos ensina, isto é o cumprimento da palavra de Deus, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Os velhos teriam visões e choros, né? Todo o Espírito do Senhor ia derramar sobre toda a carne. E o Espírito do Senhor representa também a palavra de Deus, porque a palavra de Deus está sendo revelada aos corações. Só não crê, irmão, só não recebe a palavra de Deus hoje quem não quer a palavra. Muitas das vezes, um dos lugares onde a palavra de Deus está sendo mais alcançada, já vi pessoas estudiosas dizer que, pastores fazerem pesquisa, dizer que o Nordeste é um dos lugares, principalmente o Piauí, é um dos lugares menos evangelizados. Mentira de Satanás, mentira, engano do homem, dizer que o Nordeste não é evangelizado. É um dos lugares onde está sendo mais expandido o Evangelho, é no Nordeste. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra de Deus, as igrejas de Cristo, as Assembleias de Deus começaram no Belém do Pará, daí foi vindo para o São Paulo, de São Paulo veio para o Nordeste, aí é onde foi crescendo o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Jesus Cristo sendo pregada, e mais ministérios, mais igrejas sendo levantadas, e a palavra de Deus alcançando. Aí há uma diferença de pregar a palavra e de ouvir a palavra, porque são poucos que querem ouvir a palavra de Deus, são poucos que querem examinar a palavra de Deus, são poucos que querem obedecer a palavra de Deus, são poucos que querem andar por obediência à palavra de Deus, porque Isaías capítulo 30 vai dizer: ai dos filhos rebeldes que não ouvem a palavra do Senhor, que toma conselho de ímpio, aleluia, que se cobre de uma cobertura espiritual que não é do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz: ai dos filhos rebeldes.
que não ouve a palavra do Senhor. Então, quando nós lemos o profeta messiânico falando sobre estas palavras, trazendo em memória estas palavras, nós vemos que esse problema já havia lá nesse tempo anterior. O povo não dava crédito à palavra, eram poucos que davam credibilidade à palavra de Deus. Porque pregar a palavra de Deus, nós temos que ter reverência à palavra de Deus. Por isso que o profeta messiânico Isaías disse assim: quem deu crédito à nossa pregação? Porque são poucos que dão credibilidade à palavra de Deus. Agora dizemos que dentro do nosso estado, Piauí, 80% do povo são idólatras. Isso é realidade. São incrédulos, não ouvem a palavra, são voltados mais à idolatria do que à palavra de Deus. São voltados a um Deus estranho, a um Deus mudo, do que um Deus vivo, verdadeiro, que fala, que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que fala conosco todos os dias, através da sua palavra, através dos profetas, através de sonhos, através de revelações, através de gestos, mas Deus é fiel e verdadeiro, e fala comigo e com você. Aleluia. Aí dá credibilidade à palavra, irmãos. Nem todos que querem. Agora muitos dizem assim: eu não quero ser crente, porque eu tenho a minha religião. Jesus não é religião. Muitos não querem servir a Deus, não é por causa da sua religião, não. Muitos não querem servir a Deus, é porque não quer deixar cachaça, não quer deixar prostituição, não quer deixar balada, não quer deixar as vaidades. É por isso que você vai pregar a palavra de Deus. Tem esse trabalho de você convidar alguém para vir para a casa do Senhor. E hoje nós estamos vivendo, irmão, tempos que as igrejas têm perdido mais, está saindo mais pessoas de dentro da igreja para fora da igreja, do que pessoas que estão fora da igreja entrar para dentro da igreja. Agora, porque alguém pode dizer é culpa de um pastor, é culpa da liderança, não, é culpa da pessoa muitas das vezes que não está com a mente focado em Deus, focado na palavra, não olha para a palavra. Evangelho de João, capítulo 5, 39, diz assim: examinai as escrituras. É Deus dizendo: examine a minha palavra, se alimente da minha palavra, se alimente das sagradas escrituras, porque vós cuideste nela a vida eterna. A vida eterna é por meio de crer a palavra das escrituras sagradas. A Bíblia sagrada, ela não falha, ela não mente, ela é verdadeira. A palavra, irmãos. Porque nós vemos até mesmo muitas religiões distorcem a palavra, distorcem a palavra de Deus. Alguns aí que saem batendo nas suas portas, que não simboliza a gente falar os nomes, porque é antiético. Mas chega, nós viemos aqui apresentar um livrinho, uma cartilhinha, a palavra de Deus está longe. Eles não creem que Deus irá arrebatar a igreja para levar no céu de glória. Aí o profeta diz assim: e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra, assim aparecer, nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza vinhamos para que o desejássemos. Olha só, estava falando de quem aqui? De Jesus. Ele não havia alguma, nenhuma formosura olhando para ele que o pudesse desejar. Hoje vê a cena colocando os atores mais bonitos para se representar Jesus. E Jesus, ele não era esses atores de cinema, vamos supor, Brecão, Galego, os olhos dos olhos verdes, não.
Pela lógica bíblica, ele era sem formosura. Ele não tinha parecer de homens que alguém olhasse para ele e desejasse, dissesse: que homem lindo. O Senhor Jesus Cristo, ele é lindo, ele era lindo pela sua presença, pelo seu poder, pelo seu milagre que Jesus fazia e ele ainda faz pela nossa vida. Lindo é o poder maravilhoso de Jesus em nossas vidas. Lindo é o trabalhar de Jesus na vida do homem, na vida do ser humano. É por isso que nós temos que abraçar a oportunidade. Olha só, entenda só esta palavra. Só de nós se deitar e nós se levantar gera motivo de nós agradecer a Deus todos os dias. Porque Deus, ele é bom e a sua bondade dura para todo sempre no nosso meio. Aleluia. Aí diz assim: ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentando nos trabalhos, e como de quem os homens escondia o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum, irmãos. Quantas pessoas faz caso algum de Jesus? Quantas pessoas desprezam Jesus ainda até o dia de hoje? Quantas pessoas têm rejeitado Jesus até hoje? A partir do momento que nós dizemos assim: eu não quero ir para a igreja, eu não quero saber de igreja, ele está rejeitando Jesus, está desprezando Jesus. Ele, como poderoso, ele, como Senhor santo e fiel, que não poderia ser desprezado, rejeitado, ele foi rejeitado, ele foi humilhado, ele foi desprezado. Jesus, ele foi para a cruz do Calvário e ainda foi blasfemado, zombado. Aí diz assim: tu não é o rei dos reis, agora salva-te e salva nós também. Jesus, aí ele ainda cuspira em Jesus. Olha só, irmãos, aí nós muitas das vezes não quer passar por uma perseguição, muitas das vezes na igreja. Muitas vezes nós não quer passar por uma perseguição fora da igreja. Muitas das vezes nós não quer passar por momentos de sofrimento, porque nós se achamos melhores do que Jesus. Queremos ser melhor do que o Mestre Jesus. Ele, como Rei dos Reis, Senhor do Senhor, ele não poderia ter passado por tudo isso, mas ele passou como exemplo vivo para a nossa vida, para nós se espelhar nele. O nosso Mestre sofreu, eu vou sofrer, mas é por amor a ele, porque antes de eu amar o meu Mestre, ele me amou primeiro. Aleluia. Ele me amou primeiro, ele te ama, irmãos. Jesus, ele te ama. Jesus, ele ama cada um de vocês. Jesus ama a tua casa, Jesus ama a tua família, Jesus ama teu esposo, Jesus ama a tua esposa, Jesus ama teus filhos, Jesus ama tuas filhas, Jesus ama todo ser humano da face da terra, mas não são todos que amam Jesus, porque quem ama não despreza, quem ama não rejeita, quem ama não abandona, quem ama não sai da presença. Receba a presença, não larga a presença, agarra na presença de Jesus Cristo. Aleluia, glória, oh, glória, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. E ele renova, irmão, ele renova com a sua presença, porque aonde a presença de Jesus Cristo chega, a presença do mal bate em retirada. Aonde a presença de Jesus Cristo chega, paralítico anda. Aonde a presença de Jesus Cristo chega, o mundo fala, o surdo ouve. Aonde a presença de Jesus Cristo chega, a situação difícil muda. Aleluia, porque Jesus chegou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu ainda continuo do mesmo jeito, eu continuo da mesma forma. Há um tempo determinado para todas as coisas, e esse tempo é de Jesus, a hora é de Jesus, o momento é no momento de Jesus, tudo está na vontade, no querer de Jesus de Nazaré. Aleluia. Glória, aleluia, Deus. É a presença, irmãos. A presença muda. A presença de Jesus muda a história.
A presença de Jesus muda o cativeiro. A presença de Jesus quebra todo laço. A presença de Jesus quebra toda maldição. A presença de Jesus quebra toda amarração. A presença de Jesus, aleluia, louvado seja o nome, te renova, aleluia. A presença de Jesus, a presença de Jesus faz o bezerro saltar de alegria, até os animais, os pássaros, louvar de alegria. É a presença de Jesus. A presença de Jesus, irmãos, muda a tua casa. A presença de Jesus, aleluia, faz o traficante sentir a presença dele e deixar a arma e colocar na sua mão a arma verdadeira, que é a palavra, aleluia. A presença de Jesus faz o macumbeiro se converter, entregar a sua vida a Jesus. A presença de Jesus faz mudar todo o cenário do homem difícil. Jesus muda, Jesus dá uma nova história, Jesus traz uma nova saúde, uma nova paz para o homem. E a paz é diferente da paz que o mundo vos dá. Porque Jesus diz assim: a minha paz eu vos dou, mas eu não dou como o mundo vos dá. Porque a paz de Jesus, ela não é passageira. A paz de Jesus não é momentânea. A paz de Jesus, ela dura para todo sempre no nosso coração. Aleluia. Já a paz deste mundo é passageiro. A paz desse mundo dura só um momento, enquanto ele está tomando gole. A alegria deste mundo é diferente, dura só uma noite. A alegria deste mundo só dura só um momento, só dura enquanto está ali bebendo, afogando as suas lágrimas. Aleluia. Mas a alegria de Jesus Cristo dura para todo sempre. A alegria de Jesus nos renova as nossas forças para nós estar na presença dele, buscando em adoração, em louvor, adorando, bendizendo o nome dele, Jesus. Jesus, não tem por que estar chamando outro nome, somente o nome de Jesus, porque o único digno é Jesus. Davi não morreu na cruz do Calvário, foi Jesus. Jeremias não morreu na cruz do Calvário, foi Jesus. Isaías não morreu na cruz do Calvário por você, quem morreu foi Jesus. João não morreu na cruz do Calvário por você, foi Jesus. Nenhum profeta morreu na cruz do Calvário por você. Quem morreu na cruz do Calvário por você foi Jesus. Ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. E a Bíblia diz que ele ainda vive no meio dos que creem. Aleluia. E se ele vive, nós também vivemos para ele. Porque é para ele toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflitos, ferido de Deus e oprimidos. Aleluia. Irmãos, quem nunca passou por momentos de dores? Quem nunca passou por momentos angustiantes? Quem não passou por momentos de opressão? Aleluia. Mas o próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 11, versículo 28, Jesus diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que aprender é com Jesus. Nós temos que aprender é com a palavra de Jesus. Nós temos que andar é com Jesus. Nós temos que andar é na presença de Jesus. Aleluia. Aleluia. É a presença de Jesus que muda, irmão. É a presença de Jesus que muda a história. Aleluia. Oh, glória. O homem despreza, Jesus não despreza. O homem rejeita, Jesus não rejeita. O ser humano coloca no canto, Jesus não coloca ninguém de canto. Aleluia. O ser humano não te abraça, Jesus te dá um abraço. O abraço que ainda Jesus te dá um banho de graça, um banho de misericórdia. Aleluia, louvado seja o nome dele. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Que é transgressões, irmãos?
Ele foi ferido pelos nossos pecados, por causa de nós. Porque aquela cruz era para nós. Os nossos pecados, se fosse provado, era para nós ir para a cruz. Era para nós ser crucificados. Cada chicoteada daquela era para nós. Mas Jesus disse assim: os meus filhos não vão aguentar. Os meus filhos não vão aguentar, aleluia. Mas eu vou dar, aleluia, nosso Deus poderoso diz: eu vou dar o meu único filho, por amor à humanidade, porque a humanidade não vai aguentar. Eu vou aguentar por ele, eu vou ser ferido por ele, pelas suas transgressões, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus foi para a cruz, no nosso lugar. Aí será, irmãos, 40 chibatadas, você aguentava menos uma chicotada daquela? Vendo aquela chicotada com aqueles grampos de ferros, batia, diz que cortava, saía era um tampão de carnes, chegava até rasgar os ossos, a chicoteada daquelas que batia, irmãos. Imagina, você aguentaria menor, já desmaiaria, já morreria, porque nós somos fracos. Nós só somos fortes porque nós temos Jesus, aleluia, que é forte e se aperfeiçoa em nossa vida. É a graça de Jesus, é a bondade de Jesus, irmão. Aleluia, Jesus. Glória, aleluia, Jesus. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O que é pecado de iniquidade, irmãos? É um pecado repetitivo. Você pede perdão, depois volta a fazer de novo o mesmo pecado, cometer de novo o mesmo erro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus perdoa, irmão, porque Ele é bom. Mas se nós pedir perdão a Ele, nós temos que fazer por onde? Não falhar mais daquele mesmo erro, cometer o mesmo erro que se torna iniquidade. Mas pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matador, e como a ovelha muda, como a ovelha o quê? Muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Aqui Jesus, irmão, quando foi para a cruz, Jesus foi por quê? Por causa de nós. Porque antes de Jesus morrer na cruz por nós, antes de nós conhecer Jesus, antes de nós entregar a nossa vida para Jesus, Salvador da nossa vida, nós éramos como o quê? Como uma ovelha desgarrada. Nós éramos como uma ovelha desviada do caminho do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós somos uma ovelha encontrada por Jesus Cristo, que está dentro do seu aprisco, dentro da sua casa, para louvar e agradecer o nome dEle. Aí Jesus, como uma ovelha muda, ele não abriu a boca. Jesus na cruz do Calvário, sendo pregado os pregos nas suas mãos, cravados em suas mãos, Jesus não abriu a boca. E muitas das vezes, se faltar uma coisinha mínima para nós abrimos a boca para Deus e o mundo. Nós questionamos para Deus e o mundo. Nós reclamamos, murmuramos, porque nós somos pecadores, nós pecamos até nas murmurações. Mas Jesus disse: olha só, como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão do juízo foi tirada a quem contará o tempo da sua vida, porque foi cortado da terra dos viventes, e pelas transgressões do meu povo foi ele atingido. Olha só, irmãos, você tem motivo para desistir? Você tem motivo para parar? Você tem motivo para desanimar? Você tem motivo para dizer: eu não vou mais caminhar? Você não tem motivo para parar. Você não tem motivo para desistir.
Você não tem motivo para parar de caminhar. Não desista. Caminha com Cristo. Anda com Jesus. Não pare em meu caminho. Não desista em minha fé. Não deixe a tua fé morrer. Continua avante, porque Jesus caminha por você. Aí Jesus poderia desistir, irmãos, por você. Porque ali, na cruz, Jesus poderia muito bem dizer assim: olha, até aqui, seus rebeldes, porque somos desgarradas, ovelhas desviadas, eu dei a vida por vocês. Mas a partir de hoje, Jesus poderia dizer: a partir de hoje, a partir desse momento, eu não vou mais por você. Aí quem ia tomar de conta da nossa vida? Satanás, o adversário, o inimigo das nossas almas. Mas Jesus, ele deu a vida por nós, né? E ele continua sendo Deus na nossa vida. Se você está passando um momento difícil, Jesus está com você. Se você está chorando, ele está enxugando as tuas lágrimas. Se você está passando por momentos de calúnia, de levante, entrega na mão de Jesus, que Jesus vai cuidar de você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos agradecer a Deus, vamos estar louvando ao Senhor Jesus nesta noite. Glória a Deus. Está louvando a Jesus nesta noite.